Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas exibem o fruto do Espírito Santo, como alegria, compaixão, amor, empatia, paz, gentileza e autocontrole. E o mesmo ocorre com pessoas narcisistas. Elas são cheias dos frutos das trevas. Elas exibem traços dos frutos da escuridão, como ódio, raiva, ressentimento, orgulho, egoísmo, discórdia, medo, confusão. E com base nas coisas que eu vivi, com as coisas que eu aprendi sobre o narcisismo é mais que um transtorno mental. Ele é um transtorno espiritual, ele é enraizado na espiritualidade. E as pessoas narcisistas, sem sombra de dúvida, elas são o espírito maligno das trevas. Elas estão no mundo amando de Satanás. E tanto o nosso trauma quanto o trauma da pessoa narcisista abriu a porta para o inimigo entrar na nossa vida. Só que o inimigo vem para a nossa vida para a gente lutar e se libertar dele. E o inimigo entrou na vida da pessoa narcisista para controlar essa pessoa narcisista, para usar ela como hospedeiro para destruir a vida das pessoas. Pessoas narcisistas, elas têm nojo de gente, elas odeiam pessoas, mas não sobrevivem sem seres humanos. Elas acreditam que elas são superiores a qualquer ser humano normal. Elas desdenham de todas as pessoas, porque o inimigo, ele odeia a humanidade. O inimigo odeia a humildade, tanto quanto a pessoa narcisista nos odeia. Porque o fruto do Espírito Santo vai entrar em atrito com o espírito das trevas. Pessoas narcisistas, elas acreditam que elas merecem serem elevadas, elogiadas, independente da forma horrível que elas te tratam. Porque Satanás também é assim. Pessoas narcisistas são invejosas, egoístas, orgulhosas, prepotentes, de outro nível. Elas são extremamente mentirosas. Porque o inimigo, ele é o pai da mentira. Tem inveja e quer blasfemar o nome de Deus e destruir os filhos de Deus. E destruir os seguidores de Cristo. Então, esses encostos malignos que estão ali na pessoa narcisista, eles odeiam te ver caminhar na luz. Eles odeiam te ver se suceder na vida. Eles odeiam te ver se alinhando com a abundância que Deus te prometeu. E se alinhando com o propósito que Deus tem para a sua vida. Pessoas narcisistas, elas são egocêntricas e egoístas ao extremo. Tudo tem que girar em torno delas. E o que importa é só eles. Elas são manipuladoras, traidoras, possuem uma língua ardilosa, convence qualquer um e é capaz de convencer e colocar uma multidão contra você. Elas falam as palavras certas na hora certas e para as pessoas certas. Elas falam de um jeito sedutor que te fazem ouvir e outras pessoas ouvirem elas também. Porque o demônio, ele é muito sedutor, ele é convincente. E daí a pessoa narcisista, ela consegue fazer uma lavagem cerebral em todo mundo. Elas conseguem se disfarçar em quem elas quiserem. Qual outro ser humano normal consegue fazer isso que elas fazem? Ninguém. Porque é o próprio coisa ruim que está ali atrás. Que está ali agindo dentro daquele corpo. Então, a pessoa narcisista, ela é a própria serpente. Esse espírito maligno, obsessor, ele é convincente. Ele distorce a verdade e a realidade. Isso é uma característica do espírito de Leviatã. Porque o inimigo, ele é conivente. Ele é sem caráter, ele é enganador. Tanto quanto a pessoa narcisista. Porque esse é o espírito do fruto do mal que a pessoa narcisista possui. E eu, como um dia fiz isso, né? Vocês escutam a pessoa narcisista e acreditam em tudo que elas falam e acreditam que ela é uma pessoa maravilhosa. Elas são pessoas boas, com boas intenções no coração e que elas querem te ajudar de alguma forma. A pessoa narcisista, ela te decepciona 1000 vezes repetidamente. E você ainda vai acreditar que ela é uma pessoa boa e que ela não está fazendo aquilo intencionalmente. Ela é contraditória. Ela promete, ela nunca cumpre. Ela só cumpre aquilo que for benefício para ela. Porque ela não é confiável e ela jamais será honesta. Mas o que de fato está atrás dessa bondade é o desejo de te matar, de roubar e destruir a tua vida. A pessoa narcisista é o próprio demônio disfarçado. E muitos de nós, infelizmente, teve que lidar com esses demônios desde a nossa infância. Porque uma das formas de atacar a Deus é atacando crianças inocentes. Por isso que nós já nascemos numa família narcisista. Porque
Porque o inimigo nos atacou desde pequenininhos, desde quando nós éramos totalmente inocentes. Porque o que elas fazem com a gente, elas fazem para Deus. Porque a criança, ela é o que existe no mundo que chega a ser mais próximo de Cristo. Porque a criança, ela ainda é pura, ela não tem pecados, ela não absorveu coisas do mundo ainda. Então o inimigo, ele ataca Deus, ataca Cristo, nos atacando desde bebês. Nossos cuidadores narcisistas foram os primeiros a serem usados pelo inimigo. Foram os primeiros com quem nós tivemos que lutar desde crianças. Porque, infelizmente, quando você nasce numa família narcisista, eles são os nossos primeiros inimigos. Pessoas narcisistas, elas não caminham na verdade. Porque a verdade não existe para elas. Mas a verdade que existe para ela é a verdade que ela cria, que ela acredita que é verdade. A pessoa narcisista, ela é falsa e infiel, como o inimigo. E agora eu te faço uma pergunta: quando que você vai resistir ao inimigo? Porque quando você está sofrendo, quando você está na pior, você vai lá rezar e diz: Deus, pelo amor de Deus, me ajude. E daí um parente narcisista aparece, um ex-narcisista aparece, te pede favores, quer sair com você e você esquece o que você acabou de pedir para Deus. Você esquece tudo que essas pessoas te causaram. Você pede ajuda para Deus quando essas pessoas narcisistas te apunhalam pelas costas. Mas aí você não deixa de servir elas. Você quer continuar nessa submissão a elas. A sua reza e o seu pedido é em vão. Porque você não resiste ao inimigo. Você corre para cima dele. Então nessa situação a sua oração não vai ter poder. E essas situações ocorrem diariamente, essas situações ocorrem semanalmente, mensalmente. Você pede ajuda a Deus para te tirar dessa situação, mas quando a pessoa narcisista aparece, te dando bomba de amor, te fazendo falsas promessas, qualquer outra situação que seja, você não resiste. Você esquece o que você acabou de pedir para Deus. Você pede ajuda a Deus para te libertar do narcisismo, mas quando essa pessoa narcisista te liga, te manda mensagem, você vai lá e responde. Você não bloqueia ela. Você esquece de Deus e você não resiste ao diabo. Quando você não resiste ao diabo, você não quer ser ajudado. Sabe por quê? Porque você está se unindo ao inimigo. Quando você se une, você é um só. Você não consegue dizer não. Você se enamora pela luxúria, pelo drama, pelo conflito, pela fofoca, pela servidão. E se enamora pela submissão ao inimigo. Como você espera que a sua oração tenha poder de te libertar desse jeito? Você pode até rezar todos os dias, estudar a Bíblia todos os dias, ir até para a igreja. Mas aí quando você volta para casa, está lá o espírito de Satanás te esperando. Esperando um momento para criar drama, conflito, te inferiorizar, para fazer você e servir a ele. Então, quanto mais você passa tempo com uma pessoa narcisista, quanto mais você força um relacionamento com essas criaturas, você vai ficar operando nessa mentalidade vitimista, pelo medo, pela confusão mental, pela submissão ao inimigo. E pior você fica. Você não se torna narcisista, não. A união é na carne e no espírito. Então você pode até começar a andar com Cristo e começar a evitar pessoas narcisistas, a fugir delas. Mas se você ainda deixa uma brecha, isso é tudo que o inimigo quer. Por que você não quer cortar da sua vida? Por que você não quer bloquear? Por que você não quer se afastar? Não adianta você pedir libertação a Deus quando é você que não quer se libertar desse mal na tua vida. Quando é você que não quer tirar esse mal da tua vida. Quando é você que está sempre deixando uma brecha. Quando você está sempre deixando uma brecha, isso é tudo que o inimigo precisa para poder te atacar. E isso vai te perseguir até você renunciar permanentemente a esse mal da tua vida. Isso vai te perseguir até você parar de sentir saudade de ser usada pelo inimigo. Isso só vai ser liberto da sua vida quando você parar de querer ser submissa ao inimigo. Quando você decidir parar de servir a pessoa narcisista. Isso só vai melhorar quando você parar de acreditar que o inimigo é o seu melhor amigo. Então hoje, diga não ao inimigo. E diga sim para Deus. Feche todas as portas, feche todas as brechas. Porque enquanto você não fizer isso, você vai ficar doente. Você vai ficar sem motivação, sem energia. Você vai ficar cada vez mais sem dinheiro para viver. Porque a cada vez que você aceita uma pessoa narcisista na sua vida, só quer entrar para triplicar o abuso. Para te tratar muito mais mal ainda. Para te abusar 5 vezes mais.
Porque quando você está lutando contra uma pessoa de natureza ruim, você está lutando contra a sua natureza boa. Você vai ficar se sentindo mal porque você dá a sua bondade a uma pessoa que não presta. Você está dando a luz, o amor que Deus te deu, que Ele tem por você, a uma pessoa demoníaca. Porque você dá o seu melhor a um demônio. E Deus não quer que você dê o seu melhor a um demônio. Deus quer que você use o seu melhor para ajudar pessoas a se curarem, assim como você está se curando. Tudo de bom que você é foi Deus que te deu, para que você use isso ajudando outras pessoas de luz. Dar o seu melhor e servir ao inimigo não é o que Deus quer que você faça da sua vida. Por isso você se sente mal, por isso você se sente derrotado, por isso você se sente um ninguém. Por isso você não é abençoado. Servir ao inimigo, servir ao mal, não é a razão pela qual você veio ao mundo. Ser empata, ser bom é um presente de Deus. E isso é para você usar para ajudar a humanidade quando Deus te alinhar com o propósito que Ele tem para a sua vida. Para fechar esse vídeo, eu vou ler aqui alguns versículos para vocês entenderem tudo que eu falei aqui hoje. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz: Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Salmo 37, versículo 14 diz: Os ímpios empunham a espada e retesam o arco, para abater o humilde e o pobre e trucidar os que seguem o caminho reto. Salmo 50, versículo 23 diz: Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Para finalizar, vamos ao livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.